Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Que maravilha, segunda-feira, né? Rapaz, tivemos um culto ontem da comemoração do aniversário da igreja, coisa maravilhosa, gente. Foi assim tremendo, né? De manhã tivemos reunião das lideranças e dos líderes e à noite nós tivemos o culto maravilhoso com o nosso diretor executivo, o pastor Renato, né? E trouxe uma palavra maravilhosa de fé, coisa tremenda. Vai no nosso canal, né? E assista lá, deixa seu ok, nos ajude lá. E tô animado, a igreja fervorosa comemorando 10 anos com bolo, com bexiga, com festa, coisa tremenda, né? Muito boa mesmo. Aleluia. E nós estamos aqui no Café com Fé e Confissão. Quero mandar um abraço também ao pastor Marcelo de Piraí, né, que está lá no ponto de reunião dos irmãos do Verbo da Vida de Piraí. E logo estarei aí, Marcelo, né, pastor Robson, irmã Cida, Ellen, né, a nossa irmã Sônia Bruno também, a Patrícia, a Graça, né, todos os irmãos que estão aí unidos conosco nesse lugar, em nome de Jesus. Então Jesus abre a porta do coração. Aleluia. Nós estamos falando que Jesus é a porta. Então Jesus também abre a porta do coração. Uma porta que Jesus abre para nós é a porta do coração. Vamos observar um exemplo em Atos 16. Paulo e seus companheiros planejavam ir para Bitínia. Entretanto, a Bíblia diz que o Espírito os impediu. Atos 16, 7. À noite, um homem apareceu a Paulo numa visão. Ele disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Portanto, Paulo e seus companheiros creram que Deus estava dirigindo-os para a Macedônia. Naquela ocasião, o evangelho só tinha chegado aos arredores da região que hoje chamamos de Ásia Menor. Não tinha ainda se espalhado por toda a Ásia e nem para a Europa. Assim, Paulo e os outros entraram no continente europeu para a Macedônia e Filipos. Em Filipos, no sábado, os apóstolos estavam à beira do rio, onde estavam sentados, realizando uma reunião de oração. A Bíblia fala sobre uma mulher em particular, cujo coração Deus abriu para receber o evangelho. A palavra abre o coração das pessoas. Na passagem bíblica a seguir, podemos aprender algo sobre como Deus abre o coração das pessoas para receber sua palavra poderosa. Atos 16, 13 diz: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Note bem a frase: uma mulher, certa mulher, e o Senhor lhe abriu o coração. Como Deus abre o coração de uma pessoa? Você sabe? Deus abre o coração das pessoas com a sua palavra. Quando a palavra é pregada, ela tem o poder de abrir o coração das pessoas. Se elas ouvem atentamente, entretanto, quando a palavra é rejeitada, não atinge o coração. Por exemplo, se as pessoas rejeitam continuamente a verdade da palavra sobre a salvação ao morrerem, irão para a eternidade nas trevas. Marcos 16, 15, 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado e salvo, quem não crer será condenado. Não é verdade? Que palavra maravilhosa, né? Que nos traz um entendimento. Provavelmente haviam outras pessoas. Aliás, Paulo fez o que o versículo diz, né? Pregou a palavra de Deus àquelas pessoas de forma que pudesse crer na verdade do evangelho. As pessoas que ouviram naquele dia tiveram a alternativa de aceitar ou rejeitar a palavra que Paulo anunciou. Provavelmente havia outras pessoas reunidas à beira do rio, junto com Lídia, as quais não permitiram que a palavra atingisse suas mentes e corações. Não sabemos o certo, porque a Bíblia não comenta sobre isso. É só uma possibilidade, não é verdade? Não sabemos quantas pessoas havia naquele local, mas sabemos que Lídia escolheu permitir que a palavra atingisse seu coração. O coração dela estava aberto, pois tinha uma mente aberta para o que estava ouvindo. Veja bem, meus irmãos, todos nós temos liberdade de escolha
podemos escolher fechar a porta do nosso coração ou abri-la. Portanto, num certo sentido, a mente é a porta do coração. É exatamente isso que a Bíblia diz. Quando a sua mente não está aberta para a verdade da palavra de Deus, seu coração, aleluia, é impelido a não recebê-lo, impedido também de não recebê-lo. 2 Coríntios 4,4 diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 3, 14 e 15 diz assim, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual for por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu é posto sobre o coração deles. Podemos observar que a Bíblia a Bíblia faz uma relação entre a mente e o coração. Quando a mente de uma pessoa está fechada, é difícil para ele crer na verdade da palavra de Deus no coração. Por outro lado, foi a palavra que abriu a porta do coração de Lídia. Mas, por outro lado, ela teve de aceitar a palavra que estava sendo pregada. Lídia precisou abrir a mente e o coração para a palavra. Depois, por um ato da vontade, tinha de aceitar o Senhor Jesus Cristo em seu coração. O próprio Senhor disse que esta porta do coração das pessoas. O próprio Senhor disse que está à porta do coração das pessoas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, você é alguém, aleluia, ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrareis em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Você tem ceado com o Senhor? Você abriu a porta para o Senhor? A responsabilidade de Jesus é chegar e bater na porta do coração de cada pessoa. Jesus sempre cumpre suas responsabilidades. Amém? Ele chega à porta e bate. As pessoas precisam atender abrindo a porta que Jesus é a entrada pela palavra. Portanto, não é apenas a operação da palavra de Deus que abre o coração das pessoas. O homem faz a sua parte atendendo e aceitando a porta. Então, se Jesus estiver batendo aí, ou tocando a campainha, você não atender, não vai ter como ele entrar, não. É melhor você atender. Jesus chega à porta do coração das pessoas, mas ela precisa abrir a mente para que ele tenha a dizer. Jesus chega à porta do coração da pessoa, mas ela precisa abrir a mente para o que ele tem a dizer para a sua palavra. Cada pessoa é responsável pela decisão de abrir ou não a porta do coração para receber Jesus. Se ela responder positivamente, Jesus entrará e viverá dentro do seu coração, revelando-lhe a palavra. Foi o que aconteceu com aquela mulher chamada Lídia. Não foi Deus que simplesmente escolheu e disse, vou abrir o coração dela e fechar o coração dos demais. Jesus chegou à porta do coração dela e bateu. Enquanto Paulo anunciava a palavra, Lídia então tomou uma atitude e recebeu a verdade da palavra. Se naqueles dias algumas pessoas não aceitaram a verdade do evangelho, elas fecharam o próprio coração, cerrando a mente para o evangelho. Escolheram não ouvir nem receber a palavra. Deus, porém, pode abrir o coração de Lídia com a palavra, porque a mente dela, Deus pôde abrir o coração de Lídia com a palavra, porque a mente dela estava aberta para a verdade pregada por Paulo. Desse modo, ela escolheu a palavra. Assim, meus irmãos, podemos ver que a palavra de Deus pode entrar no coração das pessoas e elas podem serem salvas e ajudadas. Sabe, queridos, Jesus tem batido na porta do coração de muita gente através da pregação da palavra. E essas pessoas têm endurecido o coração, fechado o coração. Vamos pregar o evangelho com graça e vamos ver as pessoas abrir a porta para a palavra. Deus está batendo na porta e as pessoas têm que abrir. Aleluia. Vamos evangelizar, vamos falar da palavra. Aleluia. É tempo de milagres. É tempo de Jesus entrar dentro do nosso coração. Aleluia. Um bom dia. Pastor Beto Fernandes, que te ama. Em nome de Jesus. Amém.